Então, nesse momento, nós vamos passar a palavra ao nosso querido irmão, que ele possa trazer o nosso estudo aqui para todos nós com bastante alegria. Jesus o abençoe. Muito boa tarde a todos. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Eu moro no Rio de Janeiro, na Seara de Amor e de Luz de Botafogo, onde nós trabalhamos. Fomos convidados para falar sobre a lei de liberdade no Livro dos Espíritos. E muitas vezes nós desejamos que nos aconteçam coisas boas na vida. Desejamos ardentemente que coisas boas nos aconteçam. Só que muitas vezes, ao nós desejarmos esses bons acontecimentos, nós não sabemos como seria a nossa vida, ou como nós mudaríamos, do ponto de vista do nosso caráter moral, se nós alcançássemos aquilo que nós gostaríamos. Vou dar um exemplo. Alguns de nós gostaríamos de ser chefes nas empresas. E quando alcançamos posições de chefia, tornamos-nos arrogantes. Outros gostariam de ficar famosos. Outros gostariam de ter um pouquinho mais de dinheiro. Outros gostariam de ter um pouquinho mais de saúde. E na questão 860, Allan Kardec pergunta: por que existem acontecimentos que seriam para acontecer? Não acontecem, por um lado, ou acontecimentos que acontecem, mas que não eram para acontecer? E a resposta é muito clara, porque diz que esse desvio, muitas vezes, depende da forma como nós nos conduzimos no nosso dia a dia. Muitas das coisas que nós gostaríamos que acontecessem na nossa vida não nos acontecem para o nosso próprio bem. Porque nós, quando nós temos uma vida de facilidades, rapidamente tornamos-nos arrogantes. Nós somos espíritos encarnados na Terra, e os espíritos superiores nos dizem que nós não somos espíritos muito evoluídos. Pelo contrário, nós somos espíritos que não somos, poderíamos dizer, não somos grande coisa, digamos assim. Nós estamos num planeta de expiação e provas, nós somos espíritos do ponto de vista moral medíocres, e nós precisamos ganhar conquistas morais, precisamos fortalecer e consolidar valores espirituais que não estão consolidados em nós. Então, muitas vezes, uma vida de dificuldades é muito melhor do que uma vida de facilidades. Embora todos nós aspiremos a uma vida de facilidades. A gente aspira a ter um bom dinheiro, que os nossos filhos tenham sucesso na vida, que todos tenham saúde, que todos sigam uma bela carreira, seja ela econômica, seja ela social, seja ela financeira, seja ela de destaque social, seja de inteligência ou de saúde. Às vezes, quando a gente tem um filho inteligente, a gente diz: nossa, meu filho é muito inteligente. E a gente exibe o nosso filho com muito orgulho dentro do meio social onde nós nos encontramos. Então, nós aspiramos a esses acontecimentos positivos, que nós consideramos como positivos para nós. Mas, na verdade, o que Deus quer de nós, na nossa vida na Terra, é o nosso crescimento espiritual. Mas nós, quando estamos encarnados, nós não damos prioridade ao nosso crescimento espiritual. Nós damos prioridade a nos sentirmos bem. O que nós gostaríamos é que a vida nos corresse bem, que nós nos sentíssemos bem e felizes. Então, a própria vida, de acordo com esses valores, que não são ainda muito consolidados do ponto de vista espiritual, ela vai nos conduzindo a acontecimentos que são os mais necessários e proporcionalmente planejados para o nosso progresso. E muitas vezes esses acontecimentos são exatamente as situações que nos contrariam. Uma situação de doença, uma situação de problemas no emprego, uma situação de um azar muito grande que acontece com o nosso filho, com nossos parentes. São essas situações que nos fazem rever os valores espirituais. Quem passa por uma situação de doença, ou de muitas vezes uma doença séria, é uma pessoa que é obrigada pelas circunstâncias
a rever os seus valores e os seus sentimentos. Essa pessoa não seria a mesma pessoa se a vida lhe corresse bem, se ela fosse plena de saúde e tivesse todas as suas vontades garantidas. Então, como espíritos muito inertes que nós somos, a tomarmos pela própria iniciativa a rédea do nosso progresso, as circunstâncias se desenham na proporção do nosso despertar espiritual. E nós somos espíritos que ainda estamos dormindo para a realidade espiritual. A maior parte de nós que procuramos as casas espíritas, procuramos porque sofremos. Procuramos porque queremos nos sentir melhores. Procuramos porque queremos tomar um passe, fazer um tratamento e sermos aliviados dos nossos destinos, das nossas dores e das nossas dificuldades. Essa é a esmagadora maioria da população que enche as casas espíritas. A grande maioria não vem à casa espírita porque diz, eu quero me espiritualizar, eu quero crescer como espírito imortal. Não. Isso vem depois, mais tarde. Quando nós passamos a experienciar situações de dificuldades, acontecimentos às vezes que nos contrariam tanto, nos decepcionam durante a vida terrena, é que o nosso espírito imortal começa a ser obrigado a se voltar para os valores eternos. Porque nós não raciocinamos com base na imortalidade. Na vida prática do dia a dia, nós não despertamos e pensamos e raciocinamos no dia a dia pensando na imortalidade. Nós pensamos, sim, no nosso bem-estar, na nossa felicidade, mais ou menos temporária, sobretudo mais temporária. Que as coisas nos corram bem, que não nos doam o corpo, que a nossa família tenha mais ou menos harmonia, que o nosso emprego seja mais ou menos próximo, não tenhamos grandes problemas e que o nosso salário não seja assim tão mau. É assim que a humanidade evolui. Então ela evolui do ponto de vista dentro de um polo da materialidade para a espiritualidade, através dos acontecimentos que a espiritualidade superior vai permitindo que nos aconteça, tendo em conta cada decisão que nós tomamos no dia a dia. E como nós optamos sempre, tendencialmente, pelo caminho mais fácil, que é o caminho que nos conduz ao maior bem-estar com o menor esforço possível, então essas decisões no dia a dia que nós tomamos é que nos conduzem a situações de sofrimento. O sofrimento só é necessário porque nós somos espíritos ainda inertes a tomarmos iniciativas por nós próprios no processo da evolução. Não existe a lógica, e o nosso querido Leon Denis fala de uma forma magistral no problema do ser, do destino e da dor, dentro também da lei de liberdade, que é o que nós estamos conversando aqui, é que as situações de sofrimento, elas só acontecem na proporção das nossas necessidades específicas de despertar espiritual. Porque enquanto não aprendemos as lições da espiritualidade, precisamos ser despertos por fatores externos a nós. A partir do momento que nós começamos pela nossa própria iniciativa nos espiritualizarmos, na certeza, a cada minuto, de que o nosso corpo vai morrer e de que vamos permanecer como espíritos imortais, e precisamos cuidar do patrimônio do nosso espírito imortal, que é o nosso nível de compreensão do universo que nos cerca, mas, sobretudo, o nível moral que alcançamos. Como patrimônio, a quantidade e qualidade de sentimentos morais que sejamos capazes de acumular nas experiências que vamos tendo na vida terrena. Então a evolução, ela é feita na proporção das necessidades de progresso individual. E a espiritualidade superior, ela é tão sábia que há muitas situações que nós desejaríamos muito que acontecessem e que nos freiam. Chico Xavier, no Pinga Fogo, em 1971, perguntaram a ele por que o Dr. Fritz havia desencarnado de uma forma violenta. Vocês conhecem o Dr. Fritz? Aquele médium de cura muito conhecido. E a resposta dele foi magistral. Muitas vezes, um acontecimento, e isso ainda respondendo à questão 860, a espiritualidade freia os médiuns que já estão se desviando da rota segura e proporcionam a bênção da desencarnação para que não se comprometam ainda mais com a programação que não estão cumprindo. Então, muitas vezes, aquilo que nós encaramos como uma tragédia é uma bênção. Às vezes, uma situação de doença que nós vivemos, e todos nós já passamos por situações de doenças,
seja eu, seja vocês, seja parente, seja quem for, é uma bênção na nossa vida. Só que nós encaramos como uma tragédia. Ah, aconteceu-me isso, eu tenho um câncer, eu tenho uma dificuldade. É o último recurso que a espiritualidade nos utiliza. Reparem, a doença é o último recurso que a espiritualidade utiliza para garantir que a lição seja aprendida, sendo que ela não foi aprendida pela livre e espontânea vontade, pelo livre-arbítrio. E pela lei natural de causa e efeito, quando eu estou me direcionando de uma forma errada, canalizando sentimentos e emoções morais negativas, eu estou acumulando carga eletromagnética no meu perispírito e eu estou me adoecendo. A doença não é nada que Deus nos dá, é uma coisa que nós criamos. E é muito bom que ela venha para o corpo, porque embora seja uma tragédia no corpo, ela é uma libertação no perispírito. Então, ao mesmo tempo que eu estou doente no corpo, eu estou ficando saudável no meu perispírito. Porque toda essa carga eletromagnética negativa que eu fui acumulando pelas minhas decisões erradas, pelos meus sentimentos errados, pelas minhas escolhas erradas, elas vão gerando acontecimentos externos que se projetam do interior para o exterior e vão nos proporcionando o progresso. O exercício dos acontecimentos, o exercício da liberdade e as decisões diárias que nós tomamos é que vão ditar o curso dos acontecimentos daí em diante. Por isso é que não há fatalismo. A lei, ela não é fixa, ela não é rígida, mas ela é altamente flexível às nossas decisões específicas de cada dia. Por isso é que a saúde e a doença, elas alternam ao longo da nossa vida. Porque elas constituem necessidades psicológicas individuais, intransferíveis, que cada um passa, de acordo com a estrutura psicológica de cada um, de acordo com a estrutura perispiritual de cada um, que se reflete, por sua vez, no corpo. Se eu vim com uma programação para ter uma doença, eu posso vir a não tê-la, dependendo da minha conduta ao longo de longo tempo, de longas e sequenciais decisões. Da mesma forma, eu posso vir a ter uma doença quando não tinha programado essa doença. Pelas minhas escolhas erradas, pelos meus abusos de alimentação, de cigarro e também pelas escolhas e vivências emocionais erradas que nós vivemos. Então, a lei, ela é altamente flexível no exercício da nossa liberdade. Existe um físico quântico chamado Amit Goswami. Nós conhecemos ele o ano passado no Congresso Médico Espírita Americano, do qual participamos na Universidade de George Washington, nos Estados Unidos. E esse físico quântico, ele fala exatamente as questões que foram lidas pela nossa amiga do Livro dos Espíritos. Que cada ato na nossa vida dentro do universo, seja como espíritos encarnados ou desencarnados, são considerados do ponto de vista quântico atos de decisão. Mesmo que eu tenha consciência ou não, eu estou tomando decisões. De acordo com as inclinações dos meus sentimentos, do tipo de relações que eu travo com os outros, de acordo com aquilo que eu cultivo na minha estrutura psicológica, que se reverte em comportamento concreto e vivência numa determinada linha de emoções e sentimentos. É ela que vai determinar, por sua vez, o mundo exterior que me vai acontecer em consequência dessas escolhas. Então a física quântica, ela comprova aquilo que os espíritos transmitiram a Allan Kardec em 1857. Através de um físico quântico que não é espírita. Olhem só, que maravilhoso. Então a física quântica, segundo a sua visão, ela é um universo de decisões. De decisões que nós precisamos estar conscientes. De decisões de progresso. Quanto mais cada um de nós que aqui está deixar de ser um rebanho que segue as ideias dos outros e passamos a ser seres pensantes, porque cada um de nós tem essa capacidade de acordar e pensar com a sua própria cabeça. Poderá tomar as rédeas da sua vida, aliviar os sofrimentos que muitas vezes nós não nos apercebemos que somos nós que criamos, porque nós adoramos nos fazer de vítimas. A gente, quando fica doente, então, a gente faz uma carinha de coitadinho, que é uma beleza. A gente adora fazer cara de coitadinho. Sobretudo de vítima, né? Porque de algoz ninguém faz. Ninguém faz cara de algoz. Mas nós somos os algozes de nós mesmos. Durante as nossas decisões, nas decisões que nós tomamos, nós estamos prejudicando a nós mesmos e não nos apercebemos. Às vezes nos apercebemos apenas quando vivemos as consequências das ações. E às vezes até quando vivemos as consequências das ações, não nos apercebemos que fomos nós que as geramos.
pelo mau exercício do nosso livre-arbítrio. Então, o nosso crescimento, ele passa, primeiro, por uma análise séria, autoconsciente, das nossas decisões. De como é que eu estou tomando decisões? Quais são as minhas inclinações? Ao longo do meu dia, desde o momento em que eu acordo até que durmo, e sobretudo quando eu durmo, que eu não lembro, como eu estou vivendo? Quais são os sentimentos que permeiam esse dia? É de alegria? É de paz? É de libertação? Esses sentimentos realmente nos libertam? Ou não são sentimentos de insatisfação, de medo, de convenção? E nós precisamos refletir sobre isso. E isso é um ato individual. Não é o João Achenso que vai dizer para vocês o que vocês têm que fazer, porque vocês são livres. É um ato de cada um. E é um ato de libertação, porque a partir do momento que nós temos uma cabeça pensante, nós nos libertamos da condução de seja quem for. Porque um dos grandes dramas da humanidade é a má condução dos líderes religiosos ao longo dos séculos. Por isso é que o Espiritismo, no capítulo da Lei de Liberdade, nos ensina a termos mais noção, e os Espíritos nos dão essas informações, de que a maior parte das situações de sofrimento que nós vivemos são aquelas que nós criamos. E nós precisamos ter noção especificamente aonde. Cada um de nós que aqui está tem que saber por que está vivendo essa situação. O que nós especificamente fizemos para causar que essa situação acontecesse? Porque muitas vezes uma situação é desagradável, nós não gostaríamos que acontecesse. Se dependesse de nós, nunca aconteceria. Mas também nunca cresceríamos. E então, muitas vezes, essas situações que se tornam exteriores, elas são ensinamentos aos quais nós não estamos conscientes. Nós não encaramos uma doença, por exemplo, como um ensinamento. Poucas pessoas o fazem. O que eu tenho a aprender com essa doença? Quais são as virtudes e as qualidades que essa doença vai me ensinar? Não só entender o porquê, mas quais são as oportunidades espirituais de crescimento que essa circunstância, que eu não escolhi, que eu não gosto, vai me ensinar. E a partir daí, quando nós formos vasculhar a enorme sequência de acontecimentos que nos cercam a vida, desde o nosso passado mais remoto desta encarnação, até os momentos mais recentes, nós começamos a entender e a amadurecer. E passamos a sairmos da posição de vítima para entrarmos na posição de responsáveis e autores do nosso destino. Todo o nosso destino, segundo a lei de liberdade, está na nossa mão. Depende do entendimento do que eu fiz até agora, para trás. Por que eu estou como estou? Por que eu estou nesta situação? Entender. O que eu preciso aprender com todas as experiências que eu estou vivendo hoje, neste momento. Situações de dificuldades financeiras, situações familiares, situações de doenças, situações de depressão e assim sucessivamente. O que eu preciso amadurecer para que eu me livre dessas situações? Porque uma vez aprendida a lição dessa situação, nós não precisamos repetir mais essa situação. É como uma fonte eletromagnética de atração. Nós começamos a vibrar numa outra faixa, diferente. E então essa situação passa, nós aprendemos a lição que essa situação nos ensinou e eu não preciso repeti-la novamente. Só que nós somos espíritos ainda que estamos dormindo. Então repetimos a situação e volta a acontecer de novo, volta. Eu tenho certeza que todos nós já vivemos aqui situações que volta e meia se repetem na nossa vida. Eu não vou perguntar para vocês, mas todos nós já vivemos situações que tendem a ter um padrão. Seja ela profissional, seja pessoal, existem acontecimentos que a gente pode analisar como um padrão na nossa vida. E muitas vezes nós não nos apercebemos que somos nós os geradores desse padrão. Por isso é que nós não crescemos e volta e meia esse padrão se repete. Então, para nós quebrarmos esse padrão de acontecimentos, nós precisamos entender o que nós estamos fazendo errado. Porque todos nós temos imperfeições. Não se trata de nos acusar, nem nos culpar, nada disso. Trata de aprender e educar. Já chega da era medieval da culpa, em que nós vivíamos engalfinhados em mosteiros, em celas, cheios de culpa, infelizes e não saímos do lugar. Agora é o momento de nos libertarmos espiritualmente.
e passarmos a usar o nosso livre-arbítrio dentro da lei de liberdade do Livro dos Espíritos desta tarde, para que ele seja um instrumento de libertação emocional, de libertação mental, de libertação comportamental e de não criação de dependência de seja quem for, para nós evoluirmos espiritualmente. Ninguém pode ditar melhor do que eu próprio a minha própria evolução. Agora, nós precisamos dos elementos da doutrina dos espíritos. E graças a Deus ela é dos espíritos, ela não é dos espíritas. A doutrina é dos espíritos. Se ela estivesse na mão dos espíritas, como Leon Denis dizia, a doutrina estaria frita. Porque quem vive o movimento espírita são espíritas imperfeitos. Aqui para nós, são os católicos falidos do passado, que somos nós, os trabalhadores espíritas. Todos os trabalhadores espíritas são católicos falidos e muito falidos do passado. Então, gente, nós convidamos todos vocês a trilharem o vosso progresso sozinhos. É claro que vão encontrar numa casa espírita um suporte, uma ajuda, recursos, estímulo, auxílio e fraternidade. Mas cabe a cada um de nós, porque era isso que Allan Kardec gostaria, que passássemos a usar a razão individualmente, a pensar com a nossa cabeça e não porque outro palestrante disse ou deixou de dizer. Sermos livres nas decisões, nas reflexões, porque só aí é que realmente passamos a exercitar a liberdade. A liberdade é uma conquista de quem procura a verdade. A liberdade é a conquista do esforço individual de buscar o entendimento sobre as nossas próprias decisões. Senão vamos passar presos, como exatamente o Livro dos Espíritos falou, na era do fatalismo, que é uma visão passiva diante das circunstâncias, por isso é que Allan Kardec fez uma sequência de perguntas sobre o fatalismo, quando na verdade os Espíritos simplesmente responderam, são vocês que fazem as opções. Tudo está na forma como vocês decidem diante das circunstâncias. Aldous Huxley dizia, experiência não é aquilo que me acontece, é o que eu faço com aquilo que me acontece. Então eu ter uma situação de doença não vale nada. O que vale é como eu vivencio uma situação de doença. Como eu vivencio uma situação de dificuldade. O que eu estou aprendendo com essa situação? Porque eu posso passar pelas situações de muita dificuldade e não evoluir nada. Dependendo da forma como eu interpreto, como eu vivo, como eu experiencio e como eu me projeto diante do progresso e do futuro. Então, o progresso moral e intelectual, ele nasce de uma auscultação profunda do nosso espírito. Nós temos tanta coisa, a qual nem temos noção que somos nós que geramos, gente. Tanta coisa. Nós estamos tão voltados para um mundo exterior que nós temos essa ideia de fatalismo, de sermos controlados por forças que desconhecemos. Essa é uma crença que estava enraizada na Idade Média, que ficou enraizada na teologia católica e que Allan Kardec teve o cuidado de colocar e perguntar aos espíritos, como é que isso funciona? Como é que é? É assim mesmo? Existe fatalismo? Existe uma pessoa que tem uma estrela que nasce como um príncipe que tudo lhe corre bem? E a resposta dos espíritos, existe, mas isso é um tipo de prova que essa pessoa escolhe. E vou dizer para vocês, 90% das pessoas falham. Porque os espíritos, que somos nós, diante das facilidades, deixamos de fazer o esforço do progresso. Então, os espíritos de nível mediano pedem dificuldade para dar uma garantia. Não, me dá muitas dificuldades aí, que é para eu não cair, não reincidir nos erros do passado. Por exemplo, se eu for uma pessoa muito vaidosa, vocês acham que a beleza me ajuda? Eu reencarnar muito bonito no nosso planeta? Vocês já viram o comportamento dos homens e mulheres muito bonitos, como é que eles ficam? Eles ficam extremamente vaidosos. Até porque a sociedade reforça essa vaidade. Tanto a sociedade reforça a vaidade, porque na questão dos costumes sociais, que ficou falado aqui, por exemplo, nessa questão, é um costume social valorizar a beleza. A Rede Globo, toda a estrutura da mídia, ela valoriza a beleza. Ela reforça culturalmente um valor. Sabe o que vale a beleza física no mundo espiritual? Nada. O que vale é a beleza espiritual. Reparem, se o corpo vai morrer, por que a gente vai ficar preocupado com o corpo físico? Se realmente o que interessa é a beleza do espírito. E só se conquista a beleza do espírito
Através dos sentimentos de amor, de carinho, de bondade. A sabedoria divina é tão extraordinária que ela só associa a verdadeira beleza, que é a beleza espiritual, como dizia Sócrates, o culto ao verdadeiro belo. Ela associa a virtude, ao sentimento de carinho, ao sentimento de amor. Quem não for portador desses sentimentos de amor e de carinho não tem a capacidade de embelezar o seu espírito. Mesmo um indivíduo que tenha tido um corpo muito belo na Terra, quando desencarna, tem o perispírito muito feio. Então, valores como beleza, a fama. Se 300 mil pessoas disserem que eu sou fantástico, eu posso até acreditar. Mas será que é essa referência que vai me guiar? Para muita gente, sim. Porque se muita gente fala que eu sou maravilhoso, aí eu fico confuso. Quando eu não tenho uma âncora interior de decisão de quem eu realmente sou. Porque quem eu realmente sou não interessa a opinião dos outros. O que interessa verdadeiramente é o que nós somos capazes de ser, não o que nós somos capazes de ter. E a nossa sociedade anda correndo atrás de ter beleza física, fama. E por isso é que muitas vezes nos são travadas a aquisição desses desejos. Graças a Deus. Porque se todo mundo fosse rico, bonito e tivesse muito dinheiro, e tudo corresse às mil maravilhas no mundo material, não haveria evolução espiritual. Ninguém evoluiria para lugar nenhum. Ficaríamos todos estacionados na verdadeira evolução. Então, a gente às vezes reencarna mais feinho, mais doente, com mais dificuldades, porque nós começamos a ser obrigados pelas circunstâncias a olhar para valores espirituais que antes nós não olhávamos. Antes nós não valorizávamos. Quer lá saber disso? Desde que me corra bem a vida, eu tenho tudo bem, viva do bem bom. É isso que a sociedade materialista nos prega hoje, 24 horas sobre 24 horas na mídia, na publicidade, na televisão. É o culto à beleza, à fama, ao fácil, né? E é por isso que, graças a Deus, muitos de nós não conseguimos chegar lá, a esse sucesso. Nas empresas, o que se prega é o sucesso, ser um homem de sucesso, um homem de negócios de sucesso, um diretor. É chiquérrimo ser diretor, ser chefe. É muito bom. As pessoas acham isso, elas acreditam nisso. Mas nós temos um livrinho maravilhoso chamado O Céu e o Inferno, que mostra o estado dos espíritos que foram grandes na Terra. As rainhas, aquela raça toda da corte francesa, que é uma beleza, reencarnam tudo na favela, é uma maravilha. Porque vivem da futilidade, dos valores materiais, e aí passam a reencarnar só com dificuldades. Depois vem outros. Dr. Bezerra de Menezes dizia uma coisa maravilhosa no livro Lindos Casos de Bezerra de Menezes, a propósito das escolhas e dos acontecimentos. Muitas pessoas reencarnam em Ipanema, riquinhos e riquinhas, e têm um prazo, olhem só, de 40 anos para fazer o bem com o dinheiro que lhes é dado. Como 90% não consegue fazer 1% do bem aos outros, depois de 40 anos desencarnam e reencarnam a seguir na favela, para aprenderem, através da dificuldade, os verdadeiros valores do amor. Então, aqueles que sonham viver na zona sul do Rio de Janeiro, com aquelas facilidades todas, aquela beleza, aquela maravilha, né? Na verdade, espiritualmente, não estão aprendendo nada. Não estão crescendo nada. E nós temos a bênção das favelas e das comunidades, de tanto sofrimento e dificuldade. Porque são sob o guante dessas experiências é que nós, espíritos, mais crescemos. Vocês querem um exemplo? Os pretos velhos, que na sua maioria reencarnaram como escravos em África, nada mais são do que um conjunto de médicos extremamente arrogantes que viviam na Europa. Os pretos velhos são espíritos que pediram essas reencarnações de sofrimento, na escravidão, na pobreza, sem recursos, desvalorizados, desprezados por todos, alguns até por muitos espíritas, para viverem a humildade, os valores espirituais. E esses espíritos muitas vezes foram grandes médicos, holandeses, ingleses, franceses, alemães, mas que eram portadores de uma enorme arrogância. E que hoje, e que depois de desencarnarem,
chegaram à conclusão de que era mais útil para eles uma reencarnação na raça negra como escravos, aonde aprenderiam a grande conversão do Cristo, na luz da humildade, do carinho e do amor, para o seu progresso espiritual. E eles combinam hoje a sabedoria que traziam técnica e intelectual do passado como europeus, com a humildade, o carinho e a bondade de um preto velho. Com uma simplicidade na linguagem, sem aquela pompa, porque a gente quando começa a ficar famoso, a gente fica logo pomposo, a gente fica insuportável, a gente incha o peito de arrogância e esquece que por mais conhecimentos de que sejamos portadores, não sabemos nada diante da sabedoria divina. Então a humildade é a base das nossas verdadeiras decisões de livre-arbítrio, mencionadas pela nossa querida amiga do Livro dos Espíritos. Porque é a humildade que nos dá a abertura mental e emocional para nós entendermos as mensagens silenciosas das circunstâncias e dos acontecimentos. Para que sejamos capazes de ler quais são as lições que essas circunstâncias estão nos ensinando. Absorvermos essas lições, modificarmos a nossa forma de pensar, mas, sobretudo, a nossa forma de sentir a realidade. Só quem passou por acerbos sofrimentos é que abre o seu chakra cardíaco, o seu coração. Os espíritos que só têm facilidade e poder sobre os outros, fecham sob o guante da arrogância e da falsa superioridade. Então, vivendo situações de submissão, de dor, de dificuldade, aprendem aquilo que antes não queriam aprender. Porque ninguém quer viver situações de submissão. Que eu saiba, ninguém gostaria de livre vontade passar por situações de submissão. Mas a experiência de passar por situações de submissão, de dificuldades, ela nos obriga a abrir o nosso coração para a sensibilidade, para a verdadeira humildade. Porque sem humildade não há abertura para recebermos os eflúvios suaves e sábios dos nossos mentores espirituais. Muitas vezes a gente fala que tem mentor, mas 90% de nós esquece do seu próprio mentor. Esquece de estabelecer uma comunicação com ele. Fica dependente do mentor dos outros. Ou dependente dos espíritos que se manifestam por outros. Quando, na verdade, todos nós temos o nosso mentor espiritual. Nós precisamos fortalecer a comunicação com eles. Os nossos mentores nos dizem, vocês não ligam nenhuma para a gente. Quando, na verdade, somos nós que não chamamos eles, não são eles que não se aproximam de nós. Nós não criamos um campo de amor, de alegria, de humildade. Porque espírito superior não se aproxima de gente arrogante, não consegue, mesmo que queira. Porque a arrogância cria um campo eletromagnético de revolta. Então, mesmo que eles queiram se aproximar suavemente, carinhosamente de nós, eles não conseguem. Então, nós nos distanciamos dos nossos mentores. E então passamos a tomar progressivamente decisões mais erradas. E aí passamos a viver acontecimentos que não precisaríamos viver. Mas que esses acontecimentos são os melhores dentro da nossa trajetória evolutiva. A nossa trajetória de progresso, ela é delimitada por nós. Mesmo nós não tendo consciência disso. Nós é que vamos ditando a trajetória, são traçados grandes parâmetros antes da reencarnação, no departamento da reencarnação. Os técnicos e psicólogos do mundo espiritual, que são muito melhores que nós, que somos maus psicólogos. Eu sou psicólogo, né? E é uma psicologia muito atrasada na Terra. Eles traçam com perfeição os limites das nossas imperfeições. Mas nós precisamos criar uma sintonia com eles. Buscar ativamente pelo sentimento de humildade, de carinho, de amor. Senhor, o que eu tenho a aprender com essa situação? O que eu preciso aprender? Me diz, me responde, porque eu quero entender por que isso me aconteceu. Por que eu perdi um filho tão novo? Por que eu tenho esta doença? Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Ao buscarmos a emissão eletromagnética no espaço, no fluido cósmico, os nossos mentores encontram em nós um campo eletromagnético em que nós possamos receber
intuitivamente, carinhosamente, todas essas informações, adaptando os ensinamentos para cada situação e para cada momento em que nós vivemos. E assim, começamos a crescer, começamos a amadurecer, começamos a nos tornar mais profundos depois de muitas situações de sofrimento. Um grande psicanalista alemão, Viktor Frankl, ele passou por uma situação extrema, o extremo do extremo do extremo, que ele viveu em campo de concentração, aonde não valia nada, era tratado como lixo, porque um prisioneiro no campo de concentração é a situação mais abjeta que se pode viver na face da terra. E ele guardava a sua tese como seu tesouro, e ele dizia: eu quero sobreviver a essa situação de holocausto, para poder partilhar com os meus irmãos de que é possível criar um significado nobre, mesmo diante das mais acerbas dificuldades. E dizer às pessoas que elas precisam criar um significado nobre para a sua vida. Olhar os acontecimentos e as suas vidas de um olhar que permita construir um significado construtivo. Entender os acontecimentos e projetar na vida sentimentos, pensamentos e ações que façam com que os acontecimentos se abram na direção de maior progresso moral, sem nós necessitarmos tanto de sofrimento. Porque o sofrimento só nos bate à porta quando nós estamos dormindo. Aí vocês calculem que estamos todos dormindo. Porque quase todos nós que estamos na Terra, estamos em situações mais de expiação até do que prova. Nós saímos de uma situação de expiação para prova quando nós já temos maior nível de consciência. Quando nós começamos a exercitar o aprendizado nas situações. Aí eu passo por uma prova, eu fui aprovado nessa situação, porque eu me comportei ganhando nobreza e moralidade naquela situação. Eu tomei uma decisão certa. Eu consolidei uma decisão que eu não tinha consolidado em encarnações anteriores. Passei na prova. Aí vem uma outra prova. Aí ela vai havendo uma sequência de provas, semelhante às provas iniciáticas do Antigo Egito, em que os discípulos eram submetidos a provas pelos mestres espirituais. Os grandes sacerdotes egípcios submetiam seus discípulos. Nós vivemos, de uma forma extemporânea e ocasional, as mesmas situações de prova. Elas vão sendo progressivamente mais complexas em função do nosso desempenho. Ou elas vão se repetindo em função do nosso mau desempenho. Então, para nós sairmos da vida emperrada em que estamos, muitas vezes de repetir esses padrões, precisamos entender qual verdadeiramente é o nosso papel na Terra. Especificamente, o que eu preciso aprender com cada experiência. Quais são as conquistas espirituais e morais que nós precisamos adquirir. Muitas vezes isso é vago. A gente tem dificuldade em colocar no papel. Se vocês pegarem uma folha de papel e caneta, vocês vão ficar meia hora pensando, dizer assim, vamos ver aqui essa situação, uma situação que eu passei com o meu familiar, eu não sei muito bem o que eu tenho para aprender. A gente começa normalmente assim, com maior dificuldade. Mas o exercício de reflexão sobre esses acontecimentos e uma boa dose de humildade, e libertando-nos da vitimização, nos responsabiliza. Porque um dos nossos mecanismos mais básicos é de desresponsabilização. A culpa não é nossa. Ah, isso me aconteceu. Aquela pessoa malandra me feriu. Vocês já repararam que nós podemos aprender quando nós somos ofendidos? Como é que nós poderíamos exercitar o perdão se não fôssemos ofendidos? Todo mundo gostaria de viver só com Francisco de Assis. Ou com João Evangelista. Mas como é que nós vamos exercitar o perdão se nós não formos ofendidos? Como é que nós vamos exercitar a tolerância se não tivermos alguém chato perto de nós? Como é que nós vamos exercitar a paciência se não temos alguém nos bloqueando? Então as virtudes divinas, elas se geram, conforme Sócrates dizia, na geração dos opostos pelos opostos. E elas vão cair nos acontecimentos que nós falávamos aqui. Porque são essas situações que nós precisamos para nós aprendermos essas lições. Então, se nós não desenvolvermos a tolerância, essa paciência, esse carinho, esse amor, vai vir outro chato, vai vir outra dificuldade, vai vir uma outra doença, até nós aprendermos.
E muitas vezes vem várias vezes ao longo da nossa vida e nós não conseguimos interpretar o porquê. E então precisamos novamente repetir as lições. E aí saímos da prova e passamos à expiação. Porque quando a gente não aprende de livre vontade, a lei divina tem um parâmetro limite do nosso livre-arbítrio. Então a lei de causa e efeito ela funciona como se fosse mecânica. Estamos com aquela carga de raiva e ela sai do nosso corpo perispiritual para o nosso corpo físico, nos gera uma doença que a gente detesta, mas que é maravilhosa porque nos alivia o nosso perispírito quando nós chegamos ao mundo espiritual. Muitas vezes, e nós temos aqui a sede da Milagres, não é verdade? A visão das doenças é uma visão de tragédia. É claro que a medicina visa sempre debelar as doenças, as situações de dor, como é óbvio. Porque é uma luta constante entre a medicina e todos os profissionais de saúde e as doenças. Mas as doenças, elas são proporcionais ao nível evolutivo de cada um. Se nós estamos passando, e todos estamos passando mais ou menos por doenças, é porque o nosso nível evolutivo ainda tem estruturas mentais e psicológicas e emocionais no exercício do livre-arbítrio, que o único recurso que nós temos, que a espiritualidade encontra, é fazermos passar por essas experiências. Porque elas aprofundam muito. Quem passou por uma doença grave sabe o que eu estou dizendo. Quem viveu uma situação de doença sabe que nós nunca mais somos a mesma pessoa. Nós somos pessoas muito mais profundas do que nós éramos em comparação do que quando nós éramos saudáveis. Quando nós vamos ficando mais velhos, nós começamos a dar valor a coisas que nós não dávamos quando nós éramos jovens. Quando tudo nos corria bem, quando nós tínhamos força física, no auge da nossa maturidade física, psicologicamente nós éramos mais relapsos. E então, o processo, olha só como é a natureza da biologia, de deterioração do corpo, acaba por ser um estímulo ao amadurecimento do espírito. Porque se eu não amadurecer psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente, eu vou sofrer muito, porque eu vou ficar desesperado botando botox, até morrer desesperado, querendo ficar lindo e bonito. E não vou aceitar uma lei natural, que é a lei do envelhecimento e da deterioração do corpo. Porque a deterioração do corpo é um processo natural. Todo mundo que está aqui, quer queira, quer não, quer tenha consciência, quer não, vai ficar mais velho, vai ficar doente e vai morrer. Desculpem dar uma má notícia para vocês. Mas todos nós vamos morrer. Nosso corpo vai morrer. Mas por que a biologia foi feita assim? Podia ser o contrário, a gente cada dia, ano que passasse, ficasse mais bonito, com mais saúde, mais força. Mas não. O nosso Senhor Jesus Cristo, quando desenhou o programa biológico do nosso corpo, fez o contrário. A deterioração do nosso corpo nos estimula a outros valores. Porque se eu não tenho mais beleza física e força sexual, eu vou precisar desenvolver os sentimentos. E então esse processo de deterioração gradual do corpo físico me estimula e abre uma janela para a aprendizagem espiritual. Se nós não cultivarmos isso de uma forma antecipada ao longo do tempo, o nosso envelhecimento será de profundo sofrimento. Então vamos achar o envelhecimento uma coisa horrível, uma fatalidade terrível, que não é. Na verdade é uma fatalidade biológica. Porque nessas questões que foram lidas, existem os atos da vida moral e os atos da vida material. Os da vida material a gente não pode mudar. São uma determinação biológica. Nós vamos ficar velhos, doentes e vamos morrer. É uma programação do nosso corpo. É certo como a água. Como dizia Sócrates, preparem-se, porque vocês vão todos morrer. E a morte será felicidade na proporção em que nos prepararmos em vida. Preparemos-nos agora, enquanto estivermos vivos. Não é quando estiver com o pé na cova que fica desesperado, não. Nós nos preparamos quando estamos com saúde, quando temos recursos. Preparamos-nos agora, para que não sejamos colhidos de surpresa mais tarde. Que o nosso Mestre nos abençoe.
Graças a Deus. Jesus Cristo abençoe e proteja o coração de todos os irmãos presentes na reunião de estudos do tarde de hoje. A compreensão que todos foram tendo do pensamento, elaborando a construção do espírito na sua estrutura de evolução, direcionando cada vez mais para uma organização física o campo de suas ações. O espírito determina o desenvolvimento de seus órgãos, construindo cada vez mais a sua evolução. Liberdade significa para nós a expressão máxima do Cristo, amar ao próximo como a si mesmo. Quanto mais o espírito adquire compreensão das leis de Deus, quanto mais o espírito busca amar o seu próximo, ele está tendo mais liberdade para o progresso, para expandir a sua visão nas leis de Deus. E, caros filhos, todos veremos desta forma a ação dos encarnados como dos desencarnados nas ligações mentais da construção do bem na terra. Caminhemos, caros irmãos, compreendendo que cada impulso do coração, de sentimentos, de forças que estão controlando, são para todos vocês estímulos de progresso, estímulos de liberdade, de ação do pensamento nas leis do universo. Caminhe com segurança, olhando a propostas que todos estão tendo com a doutrina espírita. O abraço do Hermann aos corações presentes. Muita paz a todos. Graças a Deus.